Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Vamos fazer mais um estudo de mercado aqui, onde a gente vai estar falando aí para a semana o que a gente pode fazer, esperar do índice e do dólar. Lembrando que a partir dessa semana a gente vai estar fazendo um formato diferente, a gente não vai estar mais fazendo os estudos ao vivo por conta de dar um espaço diferenciado também para o Forex. Então eu vou estar gravando dois estudos separados, esse que está indo ao ar agora às 8 horas da noite para o mini índice e mini dólar, e às 9 horas da noite vai ao ar o estudo do Forex. Dessa forma a gente consegue atingir muito mais pessoas, a gente consegue fazer estudos com mais qualidade e assim todos saem ganhando. A gente continua fazendo nosso estudo semanal, olhando tudo aquilo que a gente quer no macro, né? Começando o estudo do zero, mas de uma forma diferente. Ao invés de fazer ao vivo, nós faremos agora com dois estudos gravados, e também à noite a gente tem agora no domingo a nossa aula de membros. Se você não sabe ainda como funciona, clica no botão abaixo aí no Seja Membro e veja os planos. A gente tem simplesmente o apoiador, que você pode estar pagando R$ 7,99 por mês e está contribuindo com o canal, conta de conteúdo gratuito que a gente oferece. E a gente tem o pacote e o membros revisão, onde toda semana aos domingos às 8 da noite a gente faz uma aula de revisão de um tema escolhido pelos alunos toda semana. Então, se você ainda não sabe como funciona, clica no botão Seja Membro, veja como que é, e com isso você vai estar ajudando o canal, beleza? E também queria pedir para vocês não se esquecerem, deixa aquele like, curte o canal, compartilha com quem vocês acham que deve, pois isso vai estar cada vez mais contribuindo. O canal vem crescendo muito, vem ajudando cada vez mais pessoas, e isso só acontece por conta do like, do compartilhamento e do que vocês fazem. Então eu tenho muito a agradecer, mas eu sempre peço, deixem seu like, ajudem o canal, pois isso faz o canal crescer enormemente e ajudar mais pessoas, beleza? Bora falar do nosso índice então, que eu quero pegar ele agora, e nós vamos fazer como fazíamos, né, no nosso estudo semanal. A gente vai pegar, remover todos os desenhos e começar o estudo do zero, baseado no gráfico diário. O gráfico diário do Infut, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui uma região onde nós temos uma zona que vocês percebam o seguinte: o mini índice ele perdeu esse fundo aqui, né? Então agora nós temos o que? Nós temos essa região aqui onde ele pode testar. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E aqui no gráfico diário a gente vai fazer o seguinte: eu vou traçar essa linha aqui, porque o gráfico diário ele é um gráfico muito grande. Se vocês perceberem, a gente não tem nem como traçar um order block. A gente pode traçar um order block aqui nessa região, inclusive ele é um order block válido, próxima região que o preço pode vir a testar. Então aqui a gente tem uma nova região para ser testada, tá? Então depois, quando a gente diminuir o time frame, a gente vai dar uma analisada. Só que reparem uma coisa, o que nós tivemos aqui, ó? Quando a gente traça a linha, vocês vão perceber que o preço ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está abrindo, ou seja, nós temos aqui duas regiões de liquidez no gráfico diário. Nós temos essa região aqui e nós temos essa região. Ele violou os dois lados. Então, o que nós podemos ter como base para a próxima semana? O preço, vocês reparem que ele vem pegando liquidez na parte superior. Então agora, quando a gente faz o nosso desenho do movimento do preço, nós vimos que no diário ele fez o choque aqui e voltou para testar essa região. Então, o que ele tende a fazer agora? A expectativa com esse rompimento aqui, que ele venha testar essa zona aqui. Ele pode vir testar aqui para depois subir, e depois testar o fundo e depois voltar de novo. Lembrando que esse aqui é o range principal. Esse é o range onde o preço trabalha. E quando a gente traça, eu falei muito sobre isso na sexta-feira, e inclusive no grupo também eu comentei sobre isso, sobre a expectativa do mercado. Quando a gente traça a nossa FIBO, a gente vê que a expectativa do mercado ela está onde? Ela está naquele fundo. Então é muito provável que esse preço possa vir testar esse fundo antes de fazer qualquer coisa. Só que a gente não vai adivinhar, não é porque a gente está falando que é provável que o preço vai vir, que a gente vai começar o pregão segunda-feira vendendo feito louco.
louco. Não, mesmo porque quando a gente marca aqui no gráfico diário, a gente tem um ponto a observar. Esse fundo, ele não foi rompido, né? No gráfico diário, olha aqui, ele violou com o pavio. E a gente vai analisar isso agora, os time frames menores, né? Agora que a gente vai baixar o time frame para poder analisar os tempos menores. Então, o que que a gente tem aqui? Agora que a gente sabe que a região importante é esse cara aqui, essa região toda, a gente não vai manter isso aqui, né? Isso aqui seria um order block de quase 1.500 pontos. Então, a gente deixa só essa parte do fundo. Então, só por isso que eu estou colocando isso aqui para vocês. E agora, a gente traz o gráfico de 1 hora, para a gente já começar a pensar no que esperar do pregão. Então, o que que a gente tem aqui? Quando a gente traz para o gráfico de 1 hora, a gente observa o quê? Que o nosso order block está aqui, ó, esse cara aqui, ó, tudo isso aqui. Por que tudo isso aqui, Emerson? Porque tudo isso aqui depois dele é tudo inside candle. Então, tudo isso aqui é gente que tentou subir, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, que acabou ficando presa aí dentro. Então, nós temos essa região dentro dos 60 minutos, que a gente vai estar marcando como um order block. Então, essa região é uma região importante, que inclusive está dentro daquela zona que a gente traçou, que teoricamente seria o próximo alvo do índice, né? E aí, quando a gente pega os 60 minutos, nós temos o quê? Reparem que eu tenho aqui, quem participou do treinamento já deve ter ouvido falar, tivemos um fecha fora, fecha dentro, né? Um spring aqui no fundo, e o preço está no movimento ainda de queda. Por que que ele está no movimento de queda? Por causa disso aqui, que ele fez um fundo, fez um topo, fez um fundo e fez um topo. Então, ele tem essa região aqui, isso aqui ainda é queda. Tudo vai depender da abertura de segunda-feira para a gente saber o que vai fazer e como vai reagir a esse mercado, entenderam? Então, isso é importante. Todos nós temos que ter essa atenção quanto a isso. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai olhar a parte desse preço no time frame menor, né? Vamos olhar o time frame menor para a gente ver o que está acontecendo. Agora, a gente pula aqui para o nosso 15 minutos. No 15 minutos, a gente percebe o quê? Que nós temos essa região aqui como importante de venda. Nós temos essa região aqui como sendo o choque, ou seja, qualquer decisão de compra que eu vou tomar vai ser somente depois que o preço fizer isso aqui. Antes disso, ele é vendedor e ele continuará sendo vendedor. Com muita atenção a isso, pessoal. Então, nós temos isso aqui no 15 minutos. Então, o nosso estudo ele já começa a ficar um pouco mais, vocês percebam, um pouco mais direcionado, né? Então, a gente tem ali o choque, nós temos aqui o fundo de continuidade, né? Esse pregão, que seria o boss, né? Fundo de continuidade é o boss, porque aqui nós tivemos um boss. Vou até deixar marcado isso aqui, para o pessoal estar ciente do que está acontecendo, e isso é muito importante no operacional. Saber que o preço está caindo, tá, pessoal? Então, se o preço está caindo, eu só vou comprar se ele mudar a trajetória dele. E aqui nos 60 minutos, que a gente tem essa região aqui, que eu quero dar uma filtrada no 15 para a gente ver como é que tá. Aqui, ó. Que aí eu tenho esse cara aqui, ó, que também é importante marcar. É um order block antes do order block, né? Então, por que que eu falo que é importante marcar? Porque o preço pode segurar nessa região também, né? Afinal de contas, a gente está todo dentro de uma zona compradora aqui. E se a gente quiser filtrar, vocês vão ver que é o seguinte, tem esse fundo, olha como esse fundo foi mitigado. Eu diria uma coisa para vocês, eu marcaria esse cara aqui, quando a gente traz pro 15 minutos. Por quê? Porque essa extremidade aqui, reparem que ela ainda não foi mitigada. Quando a gente diminui esse time frame, a gente consegue observar isso. Ela foi tocada aqui, depois o preço subiu. Agora, essa região aqui, ó, desde que ele fez aquele candle aqui nos 60 minutos, olha como ela foi mitigada aqui dentro, ou seja, aqui não ficou nada pendente e o preço subiu em escada, tá? Então, aqui nós tivemos um buraco. Então, muito provavelmente, aí é o ponto que os compradores podem estar reagindo ao preço. Então, a gente fazendo isso, nós vamos deixar aqui, ó, duas regiões específicas que fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, a gente tem essas duas regiões para baixo, que são as regiões importantes. E repare, uma é de extremidade e a outra está dentro da Golden Zone. Então, pessoal, esse é o desenho. É muita atenção com as operações. Lembrando, isso aqui é um order block longo. Toda e qualquer decisão que vocês vão tomar, o preço tem que chegar lá dentro, fazer um movimento de choque, voltar
para aí sim dar compra. Não é porque tem um order block azul aqui que vocês vão sair comprando feito um louco quando o preço chegar ali. Muita atenção. Então, seguindo as nossas marcações aqui do 15 minutos, nós temos essa região importante. Depois a gente tem aquela região aqui de cima, que são as regiões de venda. Então são essas duas. Mas quando a gente pega e traz a nossa Golden Zone de baixo para cima, vocês vão reparar que é aqui nessa região que é a provável região que o preço pode reagir. Então é só ter muita atenção. Só corrigir essa marcação aqui do fundo, ficar no ponto correto, tá? Então é o fundo de continuidade, que seria o próximo boss, né? Já tivemos um aqui e para pensar em compra o preço tem que subir. Lembrando que expectativa do mercado, tá? Se o preço aqui, é para comprar, é para fazer isso, tá? Porque essa compra aqui é pullback desse movimento, certo? Então, saibam o que é a expectativa. O preço pode chegar aqui ou o preço pode chegar até aqui. Então, saibam que qualquer compra aqui, da mesma forma como que se o preço abrir aqui, ele pode estar já vindo buscar para baixo, porque já está abrindo no movimento de pullback e aí ele pode estar seguindo o caminho dele. Então, tem essa região aqui do fundo, que é o fundo rompido, e tem essa região de order block. São duas regiões importantes para estarem observando. Se a gente diminuir para os 5 minutos, vocês vão ver o quê? Que tem aqui, ó, inclusive, uma região a ser marcada nessa zona. E que a gente não pode deixar passar em branco, porque é uma região importante, uma região de topo, né? É uma região de fundo rompido. Pode se tornar aqui, ó, era um order block, pode se tornar um breaker block. Então, essa região aqui também é importante, tá? Então, o nosso índice, essas são as marcações que a gente tem para amanhã. Agora, muito importante, e antes de eu passar para o dólar, eu queria deixar aquele recadinho para vocês, que é sobre mesa proprietária, pessoal. Não se esqueça, o canal tem uma parceria bem grande com a Euroinvest. Uma galera já está fazendo teste de mesa proprietária. Eles têm condições muito boas, especiais. Quem olhar o meu canal no Telegram lá, tem um destaque só falando da Euroinvest, onde tem as vantagens. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. @Vida de Trader 2. Procura aí, tem aqui na descrição o link do canal. Vai e tire suas dúvidas, porque às vezes as mesas dão alguns descontos, só que se vocês forem ver os descontos, eles são exatamente o preço que a Euro tem hoje. E vocês têm uma condição muito boa para pensar já em um teste de mesa proprietária, que eu falei isso sexta-feira. Esse mês é o mês que mais tem dias úteis, ou seja, se você pegar um teste de mesa proprietária para fazer, você vai ter 22 dias úteis para operar e não 20. São 2 dias a mais para bater a tua meta. Então, não perca tempo, turma. Faça seu teste, clica no botão, no link na descrição, tem o QR Code aí na tela. Vamos operar por mesa proprietária. Tá? Eu devo estar começando meu teste essa semana, estou só aguardando a liberação e eu vou estar fazendo ele pelas lives, vou estar ao vivo mostrando dia após dia o que é que está acontecendo e como está indo o teste, certo? Então bora lá falar do Doleto, mesma coisa, vamos aqui remover os desenhos, trazer para o gráfico diário e a gente vê o cacareco que está o dólar, né? O dólar está numa zona aí bem consolidada, isso aqui de topo e fundo, um vazio extremo. Isso aqui foi só vocês percebem que foi um spring pro fundo que acabou voltando tudo e ele voltou para a região de consolidação. Agora, o que a gente tem no dólar para observar? Vamos lá. A gente tem uma situação aqui que a gente vê que o dólar está numa consolidação gigantesca. Então, ele está fazendo isso aqui e, ó, reparem que ele fica capturando liquidez nas duas pontas. Ó, fez choque, ele volta, está numa ponto de retração, ele pode segurar aqui para voltar a subir. Tá? Nós já tivemos aqui esse candle da sexta-feira, né? Nós estamos no diário, e foi um candle extremamente comprador. Só que como a gente está falando em gráfico diário, está falando dólar, está falando B3, não dá para você falar assim, esse candle aqui, o dólar vai sair subindo. Não, a gente tem casos que a gente vê, olha aqui, ó, candle verde igual, aí o dólar fica amarrado e depois cai de novo. Então tem que esperar a movimentação do preço, tá, pessoal? Então é por isso que a gente observa de uma forma mais devagar, para não tomar decisões precipitadas. O que a gente faz é analisar o momento onde o preço se encontra. Topo aqui a gente pode até trazer o preço
para essa última zona aqui, ó, porque ele respeitou esse topo aqui, que foi um candle perdido, né? Reparem que foi um candle perdido, que depois o preço voltou para dentro da caixa. Então, é uma região que a gente considera esse cara aqui como sendo um cara importante. Vamos trazer para o nosso gráfico de 1 hora para a gente ver o que, que a gente enxerga aqui. Quando a gente traz para 1 hora, a gente atualiza para cá, para a gente ver o que, que aconteceu. Então, a gente vê aqui, ó, trazendo para 1 hora, a gente tem aqui, olha só, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos um order blockzinho aqui, ó, perfeito aqui, ó, que é o cara que eu tenho certeza que o preço vai buscar se ele perder aquele fundo, tá? Porque esse cara aqui é o cara que foi, assim, foi rompido com força. Se a gente pegar a Fibo e traçar ela, vocês vão ver que ela é mágica. Olha só, qual que é a Golden Zone? É aquele carinha ali que está esperando para ser mitigado. Então, e o dólar, ele está fazendo esse movimento de descida. Reparem aqui, ó, ele fez a subida forte, depois ele fez o choque, voltou e rompeu o fundo de novo. E ele está em uma região que ele pode fazer isso aqui, né? Para capturar a liquidez aqui para baixo, para depois subir. Para ele continuar subindo e a gente entender que acabou esse pullback, ele tem que abrir aqui acima, testar essa região e voltar e segurar nesse fundo. Reparem que ainda tem um gap aqui para ser preenchido. Então, tem que ter cuidado porque ele pode vir fechar esse gap para depois ir lá e depois descer. É assim que o preço trabalha, capturando liquidez em ambas as regiões, então por isso que a gente fica muito atento ao que o preço está fazendo. Quando a gente diminuir aqui para 15 minutos, a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara, né, do que aconteceu. Nós temos esse fundo aqui, que reparem, foi ficado um order block aqui e não foi mitigado ainda, tá? Então, isso aqui é mais um ponto de atenção, porque nós temos aqui essa subida que o preço está testando essa região aqui de liquidez. Nós temos uma liquidez aqui, o preço está testando essa região. Eu tenho um ponto de atenção aqui. Até então, esse é o fundo que precisa ser rompido, tá? Para o preço voltar para baixo. Então, o choque seria aqui, que estaria mostrando a fraqueza do preço. E aqui em cima, reparem uma coisa, eu tenho esse cara aqui, esse enorme order block aqui, botar para cá, né? E simplesmente colocar ele na cor vendedora. Então eu tenho esse cara aí, que é um cara de atenção, que vocês têm que ficar atento aqui. Se o preço abrir aqui, pegar liquidez para voltar a cair. Nós temos esse rompimento de fundo. Olha aqui, ó, no 15 minutos nós tivemos um boss aqui. Vou até marcar aqui para não ter dúvidas. Eu tive um boss aqui. Por quê? Porque foi um rompimento com o corpo do candle. Eu tive aqui, ó, choque. Vamos marcar aqui o movimento do 15 minutos. Desse movimento aqui, tá, pessoal? Lembrando, a gente está falando em estrutura. Vou até marcar como choque I, porque é estrutura. Depois nós tivemos esse outro cara aqui, mais um boss. E agora tivemos um boss do tempo maior, que seria dos 60 minutos. Então, vocês reparem que o preço está em queda. Aí aqui ele virou, né? Aqui, ó, aí reparem assim, ó, porque como que a gente enxerga uma estrutura? Aqui ele fez o choque interno. Aí aqui ele fez um boss. Então vocês estão entendendo como que é que funciona, né? Por enquanto, o que ele precisa fazer? Se ele perder esse choque, é porque acabou esse movimento, ele vai seguir o outro. Esse movimento, o back, movimento. É assim que funciona a estrutura do preço. Então é essa atenção que vocês precisam ter. E é assim que vocês vão fazendo as marcações, tá? Então, dólar a gente tem essa situação. E por que é importante essa zona aqui? Porque nós temos isso aqui, ó, tem esse fundo triplo aqui, que isso daqui é liquidez pura, tá? Vou até deixar marcado aqui que isso aqui chama o varejo. Então, isso aqui é muito importante vocês terem essa observação. Certo, pessoal? Então, é isso que a gente tinha de estudo do índice do dólar. A gente fez um estudo um pouco mais completo, vocês entenderem as marcações desde o início, que eu dei fiz umas breves marcações para vocês entenderem como que funciona a estrutura, né? Ele fez o choque e fez os boss. Aí fez o choque, agora está fazendo o boss. Quando ele fizer o próximo choque, ele vai seguir o movimento do outro lado, tá? É assim que o mercado funciona. É assim que o mercado se movimenta. Beleza, turminha? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo.
tenham aproveitado, tenham todos uma ótima semana, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã na nossa live.